Assim como você, eu percebo algo muito humano em Arthur Morgan. Porque diferente de muitos protagonistas que começam nobres e terminam nobres, Arthur passa boa parte da própria vida fazendo coisas que ele mesmo sabe que são erradas. E talvez seja exatamente isso que torne Red Dead Redemption 2 tão pesado emocionalmente. Arthur não parece um homem tentando ser exemplo para ninguém. Ele parece apenas alguém sobrevivendo dentro de um ambiente brutal, até o momento em que finalmente percebe o tipo de homem que se tornou. E honestamente, talvez essa seja uma das sensações mais desconfortáveis da vida adulta. Chega uma fase onde o homem começa a olhar para trás e perceber que algumas escolhas não foram feitas porque eram certas, mas porque eram fáceis, porque todo mundo ao redor fazia igual ou porque continuar naquele caminho exigia menos coragem do que mudar. E o problema é que quanto mais tempo alguém vive de determinada maneira, mais difícil fica admitir que talvez tenha passado anos inteiros construindo a versão errada de si mesmo. Arthur transmite muito isso. No começo da história, ele parece apenas mais um homem endurecido pela própria realidade. Violento, frio em muitos momentos e acostumado a resolver problemas da maneira mais prática possível. Só que conforme a narrativa avança, começamos a perceber algo importante. Arthur não perdeu completamente a consciência moral dele. Ela só estava enterrada debaixo de sobrevivência, culpa, lealdade cega e anos vivendo em um ambiente onde brutalidade virou rotina. E talvez isso aconteça com mais gente do que parece. O ser humano se adapta muito rápido ao ambiente onde vive. Se uma pessoa passa anos cercada de gente agressiva, manipuladora ou emocionalmente destruída, aquilo começa a parecer normal. Aos poucos ela já não percebe o quanto mudou. E honestamente, isso acontece bastante hoje, embora de maneiras diferentes. Pessoas vivendo anos em ambientes tóxicos, trabalhos abusivos, relações vazias, círculos sociais ruins, vícios emocionais, até o momento em que alguma coisa finalmente faz elas perceberem que estão se tornando alguém que não gostariam de admirar. Arthur começa a enxergar isso tarde demais. E talvez seja exatamente aí que a história dele se torna tão forte. Porque existe algo profundamente triste em perceber o valor das coisas apenas quando o tempo começa a faltar. Arthur passa anos acreditando cegamente em Dutch, carregando lealdade como se aquilo fosse suficiente para justificar qualquer decisão. E honestamente, lealdade é uma coisa perigosa quando entregue para as pessoas erradas. O mundo costuma ensinar que homens leais são admiráveis, mas raramente fala sobre quantos homens se destruíram defendendo líderes, amigos ou causas que nunca mereceram aquela devoção. Arthur vai percebendo isso lentamente. E talvez seja justamente essa lentidão que deixa tudo mais humano. Porque mudança real quase nunca acontece de uma vez. As pessoas gostam de imaginar transformação como um momento grandioso, quase cinematográfico, mas normalmente ela acontece através de pequenos desconfortos acumulados. Uma escolha errada aqui, um peso emocional ali, uma sensação constante de vazio crescendo silenciosamente até o momento em que continuar igual começa a doer mais do que mudar. Isso me faz pensar muito em homens mais velhos que conheci ao longo da vida. Alguns passaram décadas vivendo no automático, trabalhando sem parar, tratando mal quem amavam, tomando decisões ruins e ignorando completamente a própria consciência até acontecer alguma ruptura. Uma doença, uma perda, um abandono, um fracasso. E de repente o homem percebe que talvez tenha passado tempo demais correndo atrás de coisas que não significavam quase nada. Arthur Morgan carrega exatamente essa sensação. Talvez por isso ele pareça tão melancólico mesmo antes do final. Existe um cansaço emocional nele que vai muito além da violência ou da vida criminosa. Parece o cansaço de alguém começando a entender que não pode apagar tudo o que fez, mas ainda assim tentando impedir que o restante da própria vida continue seguindo pelo mesmo caminho. E talvez seja isso que torne redenção algo tão complicado. Porque muita gente acha que redenção significa apagar o passado, quando na verdade significa apenas decidir que o passado não continuará controlando todas as escolhas futuras. Arthur não vira santo. Não se transforma magicamente em homem perfeito. Ele simplesmente começa a fazer escolhas diferentes quando finalmente entende o peso das escolhas antigas. Isso é muito mais humano do que transformação perfeita. Hoje existe uma necessidade enorme de parecer moralmente impecável diante dos outros. As pessoas têm medo de admitir que erraram, medo de reconhecer partes feias da própria história e medo de aceitar que amadurecimento frequentemente nasce justamente do desconforto com quem você foi no passado. Só que homens realmente maduros normalmente não são aqueles que nunca erraram. São aqueles que finalmente tiveram coragem de olhar para si mesmos sem fugir da verdade. Arthur faz isso no final.
E talvez por isso tanta gente se conecte emocionalmente com ele. Porque no fundo existe algo esperançoso na história dele. Não porque tudo termina bem, mas porque ela mostra que mesmo um homem cheio de falhas ainda pode encontrar alguma honra antes do fim. E honestamente, talvez essa seja uma das reflexões mais importantes do personagem. O passado pesa, escolhas deixam marcas e algumas consequências nunca desaparecem completamente. Mas enquanto existe consciência, ainda existe possibilidade de mudança. Talvez seja exatamente isso que faça Arthur Morgan continuar tão forte emocionalmente mesmo depois do jogo terminar. Em um mundo onde muita gente acredita que orgulho significa nunca mudar, ele mostra algo muito mais difícil. Admitir que passou tempo demais vivendo da maneira errada e ainda assim tentar se tornar alguém melhor antes que o tempo acabe de vez.